Nós vamos iniciar, irmãos, um estudo baseado no livro de Apocalipse, mais precisamente as 7 igrejas do Apocalipse. Mas antes de nós entrarmos propriamente no estudo das igrejas, nós vamos falar do contexto que cerca essas cartas, as razões, os porquês, o contexto histórico que envolve essas cartas. Porque geralmente quando a gente ouve um estudo sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, as pessoas já entram direto nas cartas. Não é errado. Mas eu penso que nós devemos ter informações e para quando a gente entrar nessas cartas específicas, a gente tenha um entendimento melhor. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 19 diz: escreve, pois, as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí ele começa o capítulo 2. Vamos ler também o versículo do capítulo 1, versículo 11, que diz, versículo 11 que diz, o versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a ordem de Jesus para que João escrevesse o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e endereçasse este livro especificamente às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Os irmãos devem saber que o apóstolo Paulo, por ocasião da sua primeira viagem missionária, e da segunda e da terceira, e até da quarta, que a Bíblia não relata especificamente, mas ele fez 4 viagens missionárias. Ele fundou neste seu ministério 51 igrejas, todas na Ásia Menor, que hoje é uma região da Turquia. Aliás, uma região muito bonita. E agora, depois de uns anos,
esta igreja está passando por dificuldades. Estas igrejas estão passando por perseguição. Porque havia sido instituído no Império Romano o culto ao imperador. Evidentemente, não era em todas as regiões da Ásia em que esse culto ele era obedecido, mas havia algumas cidades, e dessas cidades, algumas que estavam as igrejas, esse culto tinha que ser feito. Então, os cristãos estavam passando por um período muito ruim. E Jesus vem agora para João e diz, mandam essas cartas para que sirva de consolação para estas igrejas. Nós vamos saber a razão por que essas igrejas foram escolhidas, evidentemente, pela soberana vontade do seu cabeça, que é Jesus. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, são originalmente destinatárias do livro de Apocalipse. Vale ressaltar que os problemas de interpretação do livro de Apocalipse surgiram depois, alguns, talvez 2 séculos depois, por ocasião das controvérsias, por ocasião das reuniões que haviam entre os líderes da igreja, e depois surgiu algumas controvérsias por causa das escolas teológicas, porque um interpreta o livro de Apocalipse literal e outro interpreta o livro de Apocalipse simbolicamente. Outros entendem o livro de Apocalipse como sendo uma interpretação após a igreja subir. Outros entendem o livro de Apocalipse com a igreja na grande tribulação. E tudo isso faz diferença no entendimento. E nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele tanto pode ser interpretado em alguns textos literal e alguns textos simbolicamente, figuradamente. É por isso que o livro existe tantos simbolismos. E também foi escrito desta forma, para que estas cartas não caíssem nas mãos do Império Romano. Então, tudo tinha que ser escrito de forma simbólica, através de símbolos, que se falava a estas igrejas. Esses irmãos que receberam a carta, eles não tinham dificuldade para entender. A dificuldade surgiu depois. Um diz, eu entendo que seja assim, outro entende que seja assim, o outro entende que seja assim. Eles não tinham dificuldade para entender quando Jesus diz ao anjo da igreja. E hoje nós temos esse problema de interpretação. Uns aceitam uma posição, que eu vou colocar aqui, outros aceitam outra. Mas eles não tinham essa dificuldade. Então, essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É muito importante, para o estudo correto do livro de Apocalipse, conhecermos um pouco mais sobre estas igrejas. Alguém pode perguntar, por que 7 igrejas, se haviam mais? Colossos, Filipos, Tessalônica, tantas outras. Primeiro precisamos entender que o número 7 é muito significativo, representativo na construção do livro de Apocalipse. Tem crente que se depender dele, nunca vai ler o livro de Apocalipse.
Só quando vai fazer um congresso que pega algumas passagens como guarda o que tens para ninguém tome a tua coroa, né? É o texto que todo mundo conhece do livro de Apocalipse. Mas não é só isso. O número 7 é aplicado explicitamente 54 vezes no livro de Apocalipse, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Aí na Bíblia tem os 7 pães da multiplicação, tem lá no Gênesis os 7 dias da criação, tem na palavra de Jesus 7 vezes o perdão, não 7, mas 70 vezes 7. E se nós procurarmos pela Bíblia, nós vamos encontrar o número 7 várias vezes, várias vezes. E alguém diz assim, o número 7 é o número de Deus. Não, o número de Deus, na gematria hebraica, é o número 8. Nada se compara com o número 8, porque é o número de Deus. Na Bíblia, o 7 representa a totalidade, algo completo, tempo cheio. É isso que significa o número 7. Sendo assim, uma boa explicação para o porquê das 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. E eu já ouvi alguém dizer, não, nós estamos na era da igreja de Filadélfia. O outro diz, não, nós estamos na era da igreja de Tiatira. Não, nós estamos na era da igreja de Sardes. Isso não leva ninguém para o inferno, viu, irmão? Nem é heresia. Mas não é isso que significa. O livro, as 7 igrejas representam, entre outras coisas, as 7 dispensações determinadas por Deus para o tempo da humanidade. Primeira dispensação, inocência. Segunda dispensação, consciência. Terceira dispensação, governo humano. Quarta dispensação, patriarcal. Quinta dispensação, a lei. Sexta dispensação, a graça. Sétima dispensação, o milênio. Quando terminar o milênio, aí vai começar, não sei se é tudo de novo. Eu sei que vai começar outro período, outro tempo de Deus. Mas esses tempos estão determinados. E também é 7, vocês perceberam que é 7? Quando o anjo entregou a mensagem a Daniel, ele diz, 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Mas não era 7 semanas. Não era 7 semanas. Na verdade, aquelas 7 semanas, ela está de acordo com as dispensações que Deus determinou para toda a humanidade, no qual está incluído a história dos hebreus, a história do povo judeu. Então, este livro de Apocalipse, ele é um livro que pode ser aplicado a todas as épocas da história da igreja, em todo o tempo em que desde que a igreja foi fundada, se pode aplicar o livro de Apocalipse. Diferentemente de como alguns interpretam que nós vivemos a era da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, eu particularmente não aceito essa interpretação, eu não aceito. Mas eu também não questiono,
porque não é uma heresia. Tudo que for para edificação do povo de Deus, não sendo heresia, a gente não vai causar confusão. Mas quando eu ouvir uma heresia aqui, pode ser falada por quem for, os irmãos podem ficar tranquilinho, porque a hora que acabar, eu vou elogiar o pregador, pode ser ele obreiro daqui, pode ser obreiro de fora, e depois eu vou descer o porrete nele. Então, quando você convidar alguém para pregar, já passa essa informação. Prega a palavra de Deus, prega a Bíblia. Não queira inventar aqui não, porque depois eu fico bem atento. Assim, eu só tenho um olho pequeno, mas o ouvido, ó, irmão, é desse tamanho. Muito bem, vamos para frente. Vamos para frente. Porém, sem desconsiderar que as cartas foram destinadas para aquelas igrejas, elas foram os seus destinatários primários. Elas têm aplicação para nós, mas foram endereçadas para aquelas igrejas que estavam vivendo uma dificuldade. É importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como eu já disse, como, por exemplo, a igreja de Colossos, de Filipenses, de Tessalônica e tantas outras do Novo Testamento. Isso nos leva a uma outra pergunta, e a gente vai dizer, qual foi o critério que foi escolhido dessas igrejas? Não existe critério. Aqui existe a vontade soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus. O que Jesus diz não pode ser questionado. Quem é que tem autoridade e ousadia para dizer, Senhor, por que está escolhendo só estas? Essa foi a vontade de Deus, a vontade de Jesus, que essas cartas fossem endereçadas para estas igrejas. Mas nós vamos achar, se nós estudarmos, nós vamos saber, vamos entender, pelo menos, por que Jesus escolheu estas igrejas. Eu vou dar aqui uma pequena explicação. É que as 7 igrejas escolhidas estavam muito próximas uma das outras. Se você olhar no seu livro, na sua Bíblia, aí do Novo Testamento, você vai ver as 7 igrejas num raio de 50 a 60 quilômetros, uma da outra. Ficavam próximas, mas também não é só isso. Estavam interligadas por boas estradas romanas, portanto o acesso de uma igreja para outra era fácil, o que facilitaria a troca de correspondência, porque no Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, da Bíblia, eles passavam de uma igreja para outra, e a igreja, sobre a inspiração, sobre a direção do Espírito Santo, ia escolhendo os livros que deveriam fazer parte do cânon da Bíblia, fazer parte do conjunto da Bíblia, do corpo da Bíblia. Então foi assim que os livros foram escolhidos. Então, se havia uma igreja que ficava muito longe, muito distante, que ficava fora da rota, era difícil dessas cartas chegarem, porque aonde não havia estradas policiadas, estradas seguras, e naquele tempo, nessa região, todas as estradas eram boas, e elas tinham segurança, tinham destacamentos dos soldados do governador, as pessoas podiam viajar tranquilo, que não sofria assalto. Fora dessa rota, não havia segurança. Então, se a pessoa levava uma carta para uma outra igreja que estava fora da rota, estava sujeito desta carta não chegar. E os irmãos sabem que tudo isso era feito à mão. E se perdia uma carta dessa, era muito complicado. Então, essas cartas, uma das razões que a gente entende por que elas foram escolhidas, além da soberania de Deus, é que elas eram cercadas por boas estradas, o que facilitava a correspondência.
Um outro fato interessante para a escolha dessas cidades é que em todas essas cidades, de cada uma das igrejas, existia uma corte que representava o Império Romano. Todas elas, essas cidades, e isso trazia problemas para os crentes, traziam problema para as igrejas. Inclusive, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Nós vamos ler as cartas de Éfeso, vamos estudar a carta de Esmirna e vamos estudar a carta de Pérgamo, e essas igrejas eram atingidas diretamente, porque naquele lugar havia um grande templo que era dedicado ao culto ao imperador, onde todas as pessoas teriam que prestar seu culto ao imperador. Então, quando Jesus vai escrever essa carta para ele vai falar sobre isso. Então, as cartas, vocês já sabem, ela fica na Ásia Menor, atualmente na região ocidental da Turquia. Após receber a ordem de escrever o livro para as 7 igrejas, João tem uma visão de Cristo andando no meio dos 7 castiçais ou candeeiros. Entre outras características, ele tinha em sua destra 7 estrelas. No próprio livro de Apocalipse, tem uma explicação sobre esse simbolismo. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, e as 7 estrelas representam os 7 anjos das 7 igrejas. Se este simbolismo não tivesse sido desvendado, nós estávamos batendo cabeça até hoje. Se Jesus não diz, olha, João, as 7 igrejas, as 7 estrelas representam os 7 anjos, e os 7 castiçais representam as 7 igrejas e os 7 anjos. Eu estou bolando tudo aqui. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, e as 7 estrelas representam os 7 anjos da igreja. Aí surgiu uma outra confusão, que aqueles que receberam a carta não tinham. Isso é para nós. Há 2 interpretações sobre a questão dos 7 anjos. E eu vou dizer aqui as 2. E nós vamos escolher uma. A primeira interpretação defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente anjos. Essa interpretação busca algumas referências no Antigo Testamento, onde seres celestiais são designados a ajudar e a proteger um determinado povo. Porém, porque João escrevia para anjos, sendo que eles estão constantemente na presença de Deus, como seria possível escrever um livro e enviar um anjo? Estas e outras objeções são as maiores fraquezas desta posição. Então, se alguém disser para você, olha, essas cartas foram enviadas aos anjos mesmo. Então, você vai colocar essa dificuldade para ele resolver. Por que precisava escrever uma carta a um anjo se ele vem diretamente de Deus? Por que precisava escrever uma carta para um anjo? Como era possível entregar essa carta ao anjo, sendo que o anjo é um ser espiritual? Então, essa interpretação, essa posição, ela não se sustenta no meio teológico. E também não é a nossa posição, a nossa pentecostal. A segunda posição considera principalmente o fato de que o anjo
entre aspas aqui, significa literalmente mensageiro. Anjo significa mensageiro, tanto no hebraico quanto no grego, que pode ser tanto um ser celestial como um ser humano. Sendo humano, a palavra anjo cabe perfeitamente aos líderes da igreja. Uma fraqueza desta posição é que em nenhum outro lugar da Bíblia, líderes da igreja, presbítero, bispo, pastores, doutores, apóstolos, são identificados como anjo. Mas essa é a melhor interpretação, porque as outras não se sustentam biblicamente. E eu também adoto essa interpretação. Como funcionava, qual era a estrutura das 7 cartas? É importante entender que o livro de Apocalipse é uma unidade. O seu conteúdo como um todo foi destinado a 7 igrejas. Embora dentro do próprio Apocalipse temos de forma claramente dividida 7 cartas a 7 igrejas. Isso não significa que foram escritos 7 livros individuais, mas muito provavelmente um único livro que foi lido em cada uma das 7 igrejas. Então, a igreja de Tiatira recebeu a mensagem de Éfeso, a igreja de Éfeso recebeu a mensagem de Filadélfia, enfim, todo mundo leu a carta de todo mundo. Então, aquelas exortações, aqueles elogios, aquelas promessas, eram dirigidas a todo aquele povo que passava pelas mesmas dificuldades. Em cada uma dessas cartas individuais, dentro do Apocalipse, podemos notar um padrão de organização do seu conteúdo. Então, a estrutura de todas as cartas é a mesma, não muda. Qual é a estrutura das cartas do Apocalipse? Ela começa primeiro com uma identificação. Quem está escrevendo, para quem está se escrevendo, lá existe uma identificação. Se você pegar a primeira carta, aqui ele diz: ao anjo da igreja escreve. Aí vem a identificação. Estas coisas diz, aí ele vai repetir a descrição do Cristo ressurreto, no primeiro capítulo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 20. Lá estão 7 descrições, 7 identificações de quem escreve as cartas. Então, primeiro vem a saudação ao anjo da igreja, depois vem uma identificação para cada igreja. Jesus se identifica de forma diferente. Então, aqui, ele diz assim: aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que é a fiel testemunha, aquele que é o primogênito dos mortos, enfim, ele dá 7 descrições para cada uma das igrejas. Depois nós temos aqui uma aprovação. Todas as cartas têm uma aprovação, uma afirmação. Conheço as tuas obras. Apenas a igreja de Laodiceia não recebe esta palavra, apenas a igreja de Laodiceia, mas para todas as outras Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Significa que ele conhece tudo desde o começo até o fim, de todos os lugares. Jesus sabe o que está
acontecendo. Ele nunca perdeu o controle. É bom que você saiba isso também. A quarta parte da estrutura das cartas é uma avaliação, em alguns casos maldição, em alguns casos condenação. Na maioria delas ele escreve: tenho, porém, contra ti, a igreja de Esmirna e Filadélfia não possui nada condenável. Então ele não tem essa palavra. A quinta é uma advertência ou uma ameaça. Para a igreja de Éfeso ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebe essas advertências. Sexto, nós temos aqui uma exortação para os ouvintes dessas mensagens. Ele diz: quem tem ouvidos, isso está em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, finalmente, a sétima, que é a promessa. Ao vencedor, ele diz para todas as 7 igrejas. Ao vencedor, aí ele diz, ainda baseado no livro, nas cartas, o que cada uma tinha que ser. Eu quero colocar aqui para você as 7 igrejas, os elogios, as críticas, a instrução e a promessa de cada igreja. Para quando a gente entrar especificamente no estudo das igrejas, você ter um entendimento melhor. A igreja de Éfeso, o elogio era que ele rejeitava o mal, que ele persevera e é paciente. Para a igreja de Esmirna, o elogio era que ele suportava o sofrimento graciosamente. Para a igreja de Pérgamo, ela mantinha a fé em Cristo. Para a igreja de Tiatira, ela tinha o amor, o serviço, a fé e a paciência são melhores do que eram no início. Para a igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, esse é o elogio. Para a igreja de Filadélfia, ele diz: persevera na fé, obedecem a Cristo e honram o seu nome. Para a igreja de Laodiceia, ele não tem elogio. A crítica para a igreja de Éfeso, a crítica é: o amor por Cristo não é mais fervoroso. Para a igreja de Esmirna não tem crítica. Para a igreja de Pérgamo ele diz: tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. Para a igreja de Tiatira ele diz: tolera o culto idólatra e a imoralidade. Para a igreja de Sardes ele diz: uma igreja morta. Para a igreja de Filadélfia ele não tem crítica. E para a igreja de Laodiceia diz que ela era indiferente. Sobre a instrução, a igreja de Éfeso ele diz: faça as obras que fez no início. Para a igreja de Esmirna ele diz: seja fiel até a morte. Para a igreja de Pérgamo ele diz: arrependam-se. Para a igreja de Tiatira ele diz: o julgamento está vindo, sejam fiéis. Para a igreja de Sardes ele diz: arrependam-se e fortaleçam os que ainda resta. Para a igreja de Filadélfia ele diz: sejam fiéis. Para a igreja de Laodiceia ele diz: sejam zelosos e arrependam-se. E finalmente, a promessa para as igrejas são estas: para a igreja de Éfeso, a árvore da vida; para a igreja de Esmirna, coroa da vida; para a igreja de Pérgamo, maná escondido e uma pedra com um novo nome; para a igreja de Tiatira, ele diz: governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Para a igreja de Sardes, ele diz: os fiéis serão honrados e vestidos de branco. Para a igreja de Filadélfia, um lugar na presença de Deus, um novo nome, a nova Jerusalém.
E para Laodiceia ele diz: compartilharão do trono de Cristo. Então, esta aqui são o contexto histórico que envolve as cartas às igrejas do Apocalipse. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos começar com a primeira carta. Nós vamos estudar a carta à igreja de Éfeso. E aí vamos aprender algumas lições, algumas coisas boas, outras coisas ruins, e vamos entender que tudo que está escrito lá tem validade para os nossos dias e para todas as igrejas de Cristo, aonde houver uma igreja de Jesus. Amém, irmãos? Você pode receber isto?